Eu lembro bem desse vídeo, realmente é uma cena bizarra, né? O que mostra que naquele dia, efetivamente, no dia 8 de janeiro, né, havia uma situação completamente anômala no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto sendo invadido, atacado por golpistas, e esse tenente-coronel, ele era, né, o comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, que existe, que tem como função principal proteger o Palácio do Planalto, né? E aí ficou esse momento de confronto, de duplo comando, né, da Polícia Militar, que queria prender os golpistas, e desse tenente-coronel, que queria defendê-los ou protegê-los, ou minimamente facilitar a saída deles do Palácio do Planalto. Nós temos aí várias coisas a observar. Primeiro, são 80 militares convocados, intimados pela Polícia Federal para prestar depoimento, né? É óbvio que com 80 pessoas prestando depoimento, a gente vai ter muitas contradições a serem analisadas. Impossível, se é que é o caso de combinarem alguma versão para tentar se defender daquilo que é indefensável, ou seja, né, essa falha estrondosa na proteção ao Palácio do Planalto, se é que é possível tentar combinar alguma versão, isso não é possível sustentar, né, qualquer versão combinada entre 80 pessoas perante a Polícia Federal. Então, claro que vai sair muita coisa daí, são depoimentos importantíssimos. E é preciso assinalar o seguinte: isso também só está sendo possível por causa da decisão do Alexandre de Moraes de que esses militares teriam que ser investigados pela justiça comum e não pela justiça militar. Só isso já é um avanço extraordinário neste começo de rearranjo institucional, né, de rearrumação institucional que a gente está vendo nesse começo de reconstrução do Brasil, digamos assim, né? Então, esse já é um passo muito importante, militares sendo investigados pela justiça comum nesta quantidade, né? A gente está falando de 80 militares. Então, eu diria até, sem medo de errar, ela não é só a maior ação penal contra um grupo de militares desde a redemocratização. Eu não consigo lembrar de uma ação penal envolvendo tantos militares, assim, não consigo lembrar quando foi que isso aconteceu no Brasil, na história contemporânea brasileira ou na história recente do Brasil. Durante a ditadura, isso não acontecia porque militares fizeram o que bem entenderam, cometeram crimes de lesa humanidade e não foram investigados, muito menos punidos por isso, né? Como todos nós sabemos, né? Eles foram cobertos pelo manto protetor da lei de anistia, indevidamente, a meu ver. E na redemocratização, não me lembro também de um processo envolvendo 80 militares. Portanto, isso é um marco fundamental, inclusive para a gente entender a atual conjuntura, e isto deve se inscrever, a bem da verdade e da honestidade intelectual, em qualquer análise desses primeiros 100 dias do governo Lula. Eu estou me referindo à maneira como esta crise militar vem sendo administrada por Lula. O Léo Sakamoto acaba de fazer uma menção a isso, né? Diante do ataque golpista, o Lula soube muito bem e muito rapidamente trocar o comando do Exército, né? Trocou o comandante do Exército, que foi bastante hesitante, para dizer o mínimo, né? Com relação a essa crise provocada pelo 8 de janeiro, trocou por um outro comandante do Exército, general Tomás, que tem tido até então, e até onde se sabe, né, tem tido uma postura legalista, uma postura de defesa da legalidade, né? Enfim, está sendo dado aí um passo a passo no sentido de recolocar o Exército na sua posição estritamente profissional. Essa é uma crise de difícil administração que o presidente Lula vem conduzindo muito bem. Isso não é pouca coisa, porque essa foi uma das piores heranças deixadas pelo bolsonarismo. A contaminação de parcela considerável das Forças Armadas pelo extremismo, pelo golpismo. Muitos poderão dizer:
contaminação ou será que elas já eram golpistas há muito tempo e a gente é que não sabia? Pode ser, de qualquer maneira, né, essa parcela extremista e golpista das Forças Armadas, né, recebeu um estímulo poderoso durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Então, o que Lula tenta fazer agora? E, a meu ver, está dando os passos certos nessa direção. Está tentando colocar o gênio de volta dentro da lâmpada, dentro da garrafa, né? O gênio saiu, se expandiu durante o governo Bolsonaro e agora Lula tenta colocá-lo novamente na garrafa com este auxílio do atual comandante militar. Isto não é pouca coisa. A administração dessa crise militar é um dos feitos desses primeiros 100 dias de governo Lula que não pode, que precisa ser levado em consideração. Então, esse é um primeiro aspecto da importância destes depoimentos na Polícia Federal, para que se saiba exatamente qual foi o papel do Batalhão da Guarda Presidencial naquele momento e do Comando Militar do Planalto. São duas estruturas, duas instâncias hierárquicas do Exército em Brasília, né, do Exército em Brasília, destinadas a proteger a sede principal do Poder Federal no Brasil e que falharam estrondosamente, né? Como ficou claro, naquele dia, isso ficou muito claro, com a entrada dos golpistas atuando livremente por algumas horas no Palácio do Planalto. Já se sabia disso, isso era perceptível, né? Lula sabia disso, Flávio Dino sabia disso e o próprio ministro da Defesa, José Múcio, um tanto quanto vacilante no seu começo no ministério, mas que agora parece estar caminhando de forma alinhada com o presidente Lula. Então, isso já era perceptível, mas falta ainda individualizar as condutas, né, o que só pode ser feito ao longo do inquérito para que as responsabilidades e eventuais punições sejam definidas.